vamos falar sobre a própria estrutura da peça. O filho da costureira, os personagens que estão em cena, é um só ator que vive diversos. Como é isso? Porque a encomenda foi para um trabalho de um ator, então um monólogo. E tem que fazer a diferenciação entre o ator e os personagens. Então, um ator, ele pode fazer vários personagens, né? Então, como eu trabalhava muito com mito, tragédia grega e tudo, então é um coro. Então, existe o filho, existe a mãe e existe o coro, a cidade. Então, são esses três aí que eu trabalho, feito por uma só pessoa fazendo. E eu não tinha a mínima ideia de como isso ia ser feito, porque eu não sabia nada na época de atuação, né? Eu simplesmente escrevia as falas. Foi no momento de ver a peça depois, que esse texto eu não participei do processo criativo da encenação, só do início, só o texto, né? Os outros depois eu comecei a participar, né? Bastante, né? E quando eu vi o resultado, né? Foi um resultado muito bom. Aí eu vi como a poética que ele deu, né, que o caso William deu para o texto, né, conseguiu traduzir vários elementos que eu tinha imaginado literariamente, textualmente, né, mas que eu não tinha pensado nessa concretização. Como é que resolveria isso em termos de cena, né? No texto eu marcava com alterações de vozes. A voz mulher, como se fosse múltiplas personalidades, né? Que na época não era tão discutido, né? Não é, como hoje tem seriado baseado nisso, tudo, né? Então eu simplesmente marquei as mudanças, né? E a própria escrita foi uma escrita contínua, mesmo que as mudanças estejam marcadas por mudanças de voz. É inteiriça, não tem divisão de parágrafos. Então havia justamente essa tensão entre as vozes e a continuidade do parágrafo, ou seja, para saber, na atuação teria tipo uma base que seria o menino, filho, talvez, o filho. Eu pensei que ele dava o filho. Para mim, o filho foi ele. O filho mesmo. O filho é o fio, né? E daí havia esses desdobramentos, ou seja, que daí gerou uma série de ambiguidades, porque quando a gente vai em busca de uma peça de teatro, a gente tem algumas expectativas, né? Ou seja, o que vai me guiar, né? Então, o que vai me guiar? A identidade entre ator e personagem, unidade de tempo, unidade de espaço. Como eu não tinha nenhuma experiência prévia em teatro, eu não prestei atenção em nenhuma dessas unidades e resultou numa coisa criativa e de boa qualidade que aconteceu. Na verdade, outra coisa que eu ia colocar, ao mesmo tempo que você não tem a experiência no teatro, ele é assim absolutamente um texto de teatro, ele não tem autonomia literária. Não tem ele literariamente ele é confuso. A gente tem que ler imaginando com as poucas dicas que aparecem, imaginando todo o processo cênico. Então talvez assim a sorte do iniciante. Pois né? Eu acho que no final os meus defeitos foram as minhas qualidades. Né? Isso é curioso, né, Marcos, no processo criativo, como que às vezes a autocensura, como diz Chico Buarque, é a pior censura. No caso você estava desprovido, por ingenuidade, desprovido dessa autocensura e se aventurou. Eu tinha uma demanda. Eu tinha uma demanda, eu tinha uma encomenda. Sim. Né? Então, o que parece, você falou muito bem, o que parece ser literariamente confuso, porque não está marcado as alternâncias das vozes, né? E ele disse, ela disse, entendeu? No final, é um desafio para a interpretação. E também para o próprio leitor. Aí sim, como uma leitora quieta, né, silenciosa, como essa peça também, né, nos é apresentada em forma de texto e de livro, né, que joga a gente para esse espaço mais intimista, da leitura silenciosa, eu digo até que essa confusão foi bastante interessante, porque parece que era do próprio processo da loucura. Né? Até que ponto você é o outro que te atormenta, você é os outros, aí o coro, que ali está como se tudo estivesse na cabeça desse filho, que é o personagem principal. No final,
ele é um outro, né? Porque daí a gente não sabe o que aconteceu. Não sabe. Não Isso sabe que o que é. Por isso que eu disse assim, termina com essa abertura, leve ao berço para quem dorme. Assim, quer dizer, resolve ou não resolve. Né? O final são... Se você teve durante a peça várias vozes pertencendo a várias personagens, né? Sim. No final uma dissociação, que são várias frases que não tem personagem nenhum. Não tem personagem nenhum. E aí, só para ver se a gente fala assim do tema, a gente poderia dizer que o tema dessa peça é a loucura? Eu não sei se tem um tema, entendeu? Eu acho que antes é uma experiência de tentar se aproximar de alguma coisa, de encontrar um apoio, que era até complementar do próprio escritor. Né? Ou seja, existencialmente eu estava tentando encontrar para onde eu estava indo. Pois então, né? Mas aí nesse sentido saudável da loucura, né? Do artista ter que ir lá no fundo do poço, né? Assim como louco em termos de comunicação, né? Em um dado momento uma ruptura, a gente se vê, né? No inferno, no fundo do poço, e o artista se talvez volte à tona usando esse recurso precário que é a arte, mas que funciona, né? Pra gente enquanto ele está escrevendo, ele está com uma racionalidade. Exato. Ele está se equilibrando em alguma coisa, né? Então eu senti isso um pouco na peça, essa angústia da fala, do tentar falar, do tentar pôr para fora certos elementos, tanto do próprio personagem, que é o filho da costureira, naquela biografia dele tão, né, sofrida, quanto do autor. Através desse personagem, tentando... Agora, essa coisa que tu falou, que é bem interessante, eles são personagens verborrágicos, né? Entendeu? Eles são personagens até retóricos, né? Eles precisam dizer o que eles não sabem agir, entendeu? Parece que eles estão num momento como nascendo, né? Então eles precisam gritar, nasci, entendeu? Então eles falam muito, né? Esse aspecto de um lado, vem, né, de eu estar de uma cultura literária ao mesmo tempo, né, e ao mesmo tempo me chocar com essa cultura literária pelas próprias palavras, porque as palavras elas começam a perder o significado mesmo. Por mais que ele fale, é como alguém gritando, tentando entender aquilo que ele está fazendo, buscar alguma segurança naquilo, usando os velhos métodos, né? Mas que nesse novo mundo não fazem sentido, né? Porque isso aí pode ser o filho da costureira sob o olhar de alguém que já é velho, né? Pode ser ao mesmo tempo aquilo está acontecendo naquele momento mesmo, esse embate dele com a mãe dele, entendeu? Com os outros, ele com o ciúme da mãe, que é o ciúme do filho pequeno, entendeu? E ao mesmo tempo pode ser o personagem já mais velho, entendeu? Relembrando isso. Já tendo digerido aquela história toda. Ou ao mesmo tempo também não superado, entendeu? Mergulhado naquilo ali. Quando ele abre as portas da sua memória, entendeu? A memória vem aos borbotões, vem verborragicamente, toma conta. Daí não dá para separar fronteiras do que é ficção e real. Isso é interessante, mas nessa abertura da memória, nessa abertura verborrágica, que é a própria falação da peça, né, a gente percebe que o fundo dela é o silêncio. O silêncio em que esse personagem foi submetido, como se ele não tivesse tido voz, a própria costureira. Né? Aquelas pessoas ali, em alguns momentos me lembraram a Geni, joga pedra na Geni, ela é feita para apanhar, ela é boa de cuspir. E, quer dizer, a costureira era a Geni que não tinha saída, ela também vivia numa situação de silêncio muito grande. E o momento da peça é um momento que todo mundo fala. É alguém que não pôde falar quando no momento que precisava. No momento que precisava. Agora, essa coisa que tu falou da Geni, da coisa, é uma visão muito do cara mais adulto, né? Em relação a se a mãe dele não fez aquilo que ele queria, a maneira como ele tem de descarregar essa frustração é construindo talvez essa imagem da mãe dele como uma vagabunda. Porque a gente não sabe se... Porque o ato da costureira, principalmente numa cultura, né,
nossa, entendeu? Mais tropical, mais do toque, né? A costureira toca, faz a prova, né? Tudo, então pegar. Então, quem sabe para ela não tinha nenhuma maldade, mas para ele, como ele recebeu a maldade dela, a maneira de responder com a maldade é construir uma biografia má dela, né? Então, mas também não sabe, né? Não sei. Nesse momento fica meio... O que eu acho... Eu relendo esse texto agora para vir para cá, entendeu? Lógico, né? O olhar crítico, né? Depois de tanto tempo que eu fiz, assim, algumas coisas farei diferente, porque, né? Eu já não sou mais a mesma pessoa. Mas tem alguns achados, algumas coisas, assim, que são bem bonitos, né? Que me surpreende, assim, que eu vejo, pô, um autor... Eu que escrevi isso. Eu tinha 27 anos, né? E eu comecei a observar, né, que essa ambivalência, ela não foi buscada como, por exemplo, eu buscaria ou buscava na minha poesia. Entendeu? A sua poesia ela era mais guiada por uma imaginação muito certeira, muito forte, racional, muito exuberante, muito racional. Enquanto que aqui, como eu não dominava esse meio, eu não dominava essa mídia, entendeu? A ambivalência, ela foi resultado tanto de uma exploração, né? Tatear num quarto escuro, entendeu? Daquilo, como chegar no limite da poesia que eu tinha para virar drama. Eu acho que isso que virou o teatro para mim nesse momento virou nisso.